Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio da Bizu Consulting e esse vai ser o primeiro vídeo de uma série na qual iremos falar sobre contabilidade para empresários. Tentando desmistificar um pouco esses relatórios financeiros tão importantes, mas que são pouco utilizados nas tomadas de decisões, quer por falta de entendimento ou por descrença de que essas informações podem realmente ser importantes, ou até mesmo pela distância que muitas vezes há entre o fato ocorrido e a entrega das demonstrações. A verdade é que a contabilidade faz parte da tríade básica de serviços prestados por qualquer escritório de contabilidade, junto com o fiscal e a folha, mas que, por sua complexidade, acaba não sendo utilizado para mais nada, muitas vezes, além de entregar obrigações, como, por exemplo, o ECD. O empresário que poderia utilizar-se dessas informações, não poucas vezes sequer chega a abrir o balanço e tentar entender o que ele quer dizer sobre a sua empresa. Então nós vamos tentar explicar, através dos nossos painéis visuais, de forma dinâmica e interativa, de uma forma simples e prática, um pouco da estrutura dessas demonstrações e buscar, com isso, fazer com que você, empresário, consiga utilizar essas poderosas informações a favor do seu negócio. Vamos começar então falando do balanço. O que é o balanço? O balanço reflete a situação patrimonial da empresa na data do fechamento, que pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser anual. Quando nós falamos de balanço, então, nós estamos refletindo a situação patrimonial da empresa naquela data. Quando eu falo de 2017, está refletindo em 31 de dezembro. Se eu quiser saber o primeiro trimestre, vai estar agora refletindo o final do primeiro trimestre, final do segundo trimestre, ou o final do mês de abril, o final do mês de maio. Depende do que nós queremos ver como resultado final do balanço. O balanço é dividido em ativo e passivo. Os ativos ficam do lado esquerdo, que nós chamamos de débito. Os passivos ficam do lado direito, que nós chamamos de crédito. Então, débito e crédito não necessariamente é bom ou ruim, apenas é esquerda e direita na contabilidade, porque o balanço tem que contrabalancear. Então, ele tem que ficar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. E chama-se balanço exatamente porque esse balanço tem que ser igual. Então, o final do resultado do passivo tem que ser igual ao final do resultado do ativo, senão o balanço não está batendo, que é o terror da vida de todo contador. O balanço ele é dividido então em duas partes. Nós vamos começar falando dessa parte da esquerda, que é o ativo, e depois vamos falar da parte da direita, que é o passivo. O que é o ativo? O ativo, antigamente chamado de bens e direitos, hoje tem uma definição um pouquinho mais bonita, que é um recurso controlado pela empresa, como resultado de eventos passados, do qual se espera que fluam benefícios futuros econômicos. Ou seja, esses bens e direitos eles tendem a fluir benefícios para a empresa, sejam benefícios diretos ou indiretos, de curto ou de longo prazo, mas eles tendem a fluir para a empresa. Então, toda vez que nós falamos do balanço, esses valores de balanço de clientes, disponível, de obrigação, de estoque, tudo isso aqui tende a se reverter em benefícios. Quando nós olhamos para o ativo, esses ativos eles podem ser divididos em ativos de curto ou de longo prazo, que hoje nós chamamos de circulante e não circulante. O que é o ativo circulante? É aquele que vai ser realizado até o fim do próximo exercício. Então, se nós estamos falando de 2016, esses valores aqui do ativo eles tendem a ser realizados até o final de 2017. Se nós estamos falando de 2017, isso tende a acontecer até o final de 2018. Então isso é a diferença entre ativo circulante e não circulante. Quando é circulante, curto prazo, tem que se encerrar até o próximo exercício. Quando é não circulante, ele tem um período de duração muito mais longo. Então, quando nós falamos de uma conta de cliente, vou dar um exemplo,
Se esse cliente, no final de 2017, tende a me pagar até o final de 2018, então ele está dentro do meu circulante. Se não, ele não tende a me pagar até 2018, está previsto me pagar em 2019, 2020, mais para frente. Então, esse cliente, essa duplicata a receber, não é mais de curto prazo, e sim de longo prazo, porque eu não vou receber até o fim do próximo exercício. Quando nós falamos de ativo circulante, diversas contas fazem parte desse ativo circulante, como, por exemplo, a conta de estoque, a conta de cliente, disponível, impostos a recuperar, etc, etc. Diversas contas fazem parte e o balanço dividido em níveis, nós vamos ter essa conta de ativo circulante como uma conta de segundo nível, que está dentro de ativo, e várias contas de terceiro nível, que são contas de cliente, disponível, estoque, etc. E dentro de cada conta nós temos ainda outros subníveis. Então, dentro de disponível, por exemplo, eu tenho aplicações financeiras, eu tenho banco, eu tenho caixa. Então, note, se eu quiser saber o que tem dentro de disponível, basta eu clicar aqui em disponível e eu vou ter aplicação financeira, banco, caixa, que é a mesma informação que está sendo refletida aqui. Eu estou agora dentro do quarto nível, aplicações, banco e caixa. Se eu quiser entrar mais um nível, exemplo, banco, que tem mais de um nível, eu vou entrar aqui em banco e vou agora ver somente os meus bancos, que são Itaú e Santander. Está aqui refletido nesse quinto nível. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível. Que foi o que nós fizemos aqui. Do quinto nível, nós podemos voltar para o quarto, para o terceiro, para o segundo e até para o primeiro nível. Então, se nós quisermos voltar agora no ativo, nós vamos voltar aqui no ativo e vamos ver agora o não circulante, que são valores que nós vamos receber após o próximo exercício, ou seja, após 2018. Não todo o valor, mas parte do valor tende a ficar aqui por mais tempo do que somente um exercício. Então, primeiro, nós temos aqui imobilizado, temos créditos de longo prazo, temos bens intangíveis e temos a depreciação. A depreciação ela é o valor que diminui o valor do imobilizado. Então, eu tenho aqui computador, máquinas e imóveis, e aqui a depreciação de computador, máquinas, imóveis. Essa depreciação, então, diminui o valor desses ativos, até que esses ativos sejam totalmente depreciados ou depreciados em parte e cheguem a um valor residual que depois pode ser baixado, vendido, descartado, dependendo de qual será a finalidade posterior ao seu período de utilização, seu período operacional pela empresa. Então, se nós quisermos avaliar um pouco melhor esses ativos, nós podemos entrar, por exemplo, no imobilizado, ver que nós temos a maior parte por máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, um pouquinho aqui de computadores. Se eu entrar aqui em máquinas e equipamentos, eu estou vendo somente agora máquinas e equipamentos e como a variação destes valores aconteceu ao longo do tempo, o que nós chamamos de análise horizontal, uma análise ao longo do tempo, enquanto essa análise entrando nível a nível, nós chamamos de análise vertical. Vamos agora então voltar mais um nível para o quarto nível, para o terceiro nível, para o segundo nível, até voltarmos de novo para o primeiro nível, onde novamente estamos tendo a figura do ativo e do passivo. Nós temos então à direita o lado do passivo, que são as obrigações da entidade, derivadas de evento do passado, e que a liquidação dessas obrigações vão trazer diminuição nos benefícios econômicos da empresa, ou seja, diminuição aqui do ativo. Esse passivo ele está dividido em passivo, que é o capital de terceiros que nós chamamos, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Então aqui nós temos o patrimônio líquido e temos o passivo. Esse passivo pode ser de curto ou de longo prazo, aqui no caso só tem passivo de curto prazo, que é o chamado passivo circulante, ou seja, encerra
até o próximo exercício. Aqui nós temos os fornecedores que nós temos que pagar, outras obrigações, obrigações trabalhistas, fiscais, provisões e etc. Então, todos esses valores aqui são valores que, quando eu pagar, vai diminuir os meus benefícios econômicos futuros. Então, novamente, eu estou aqui na figura do passivo no nível 3, mas eu posso entrar mais um nível, por exemplo, eu posso entrar aqui em obrigações trabalhistas e ver que eu tenho obrigações trabalhistas e obrigações previdenciárias. Agora eu estou no nível 4. Se eu quiser entrar em obrigações trabalhistas, eu tenho prolabore, tenho salários ordenados a pagar, autônomos, pensão, etc. Então note, aqui eu deixei com os números exatamente para que nós tenhamos essa noção de nível. Quando eu estou falando do nível 5, significa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Quando eu volto um nível, eu passo a ter 4 níveis. Quando eu volto mais um, passo a ter 3 níveis. Quando eu volto mais um, 2 níveis. Quando eu volto mais um nível. Então, os níveis que nós estamos entrando é exatamente para que nós saibamos que conta pertence a outra conta. Já a conta de patrimônio líquido, que fica do lado direito junto com o passivo, representa o valor investido pelos sócios, mais os lucros ou prejuízos acumulados, reservas, etc. Então, como o passivo fica aqui em cima, o patrimônio líquido aparece lá embaixo. Ele é composto do capital, de reservas e de lucros ou prejuízos do exercício ou acumulados. O que significa isso? Esse valor aqui, depois a gente vai falar da demonstração de resultados, reflete o que aconteceu com a empresa no período e o saldo disso que aconteceu com a empresa no período, que pode ser um lucro ou um prejuízo, virá para cá compor o balanço. E aí vai voltar a balancear o ativo e o passivo novamente, porque tudo que aconteceu dentro de um período vai também aparecer aqui no balanço. Então eu não vou entrar muito hoje nessa parte do patrimônio líquido, porque depois vai fazer parte da explicação da demonstração de resultado. A parte do balanço, onde nós temos a demonstração de resultado, o resultado do período, vindo para dentro do balanço novamente, é este pedaço aqui de lucro ou prejuízo acumulado. E aí nós voltamos aqui para novamente o nível 1 e temos a figura do ativo e do passivo. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série Contabilidade para Empresários, no qual explicamos o balanço patrimonial, que é uma das principais informações geradas pelo contador e que nada mais é do que o retrato na data de elaboração da situação patrimonial da sua empresa. Lembre-se que, para que qualquer informação seja útil, ela deve, então, refletir a realidade da empresa. Ou seja, seus números têm que ser reais. Não adianta você, empresário, entregar só metade dos fatos para o seu contador e esperar que ele lhe conte uma história verdadeira, correto? Nos próximos vídeos, então, vamos falar sobre as demonstrações de resultados, sobre índices financeiros e muito mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no nosso canal e se você quiser saber mais um pouco sobre nossos painéis ou sobre nossas soluções para o seu negócio, acesse os outros vídeos do nosso canal e entre no nosso site bizu.consulting.